Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento. Oh Senhor, nós precisamos ver como o Senhor vê. Aumenta a nossa fé. E eu quero falar sobre medo. Já preguei outros dias, vou insistir nisso novamente. Não sei se é a última vez que eu vou falar sobre medo aqui, mas vou falar até eu ver que está tudo resolvido. Porque eu vou te deixar claro minha intenção. Minha intenção é ver todos os membros aqui, idosos, crianças, doentes, não doentes, com doença crônica, não sei o que, saudáveis. Esse é o meu alvo, ver todo mundo aqui. Um dia que eu ver aqui toda a igreja, aí eu paro de falar de medo. Até lá, eu quero alimentar a sua fé e fazer com que você cresça, que você desfrute o máximo possível do Senhor. Amém, irmãos? Então fala para o seu irmão, não me condena não condena o pastor não. O alvo é bom, porque esse é alvo divino. Então veja, irmãos, eu já ministrei aí para trás algumas vezes, e você sabe. Bom, a nossa visão diz que nosso encargo, ou seja, o nosso desejo, o nosso alvo, a nossa missão é edificar uma igreja de vencedores. Então os irmãos sempre têm que ter isso em mente. Nós estamos edificando uma igreja de vencedores. É porque nós somos melhores do que alguém? Jamais. É porque Jesus disse ao vencedor, ele me será filho, e eu lhe serei pai. E nós vamos ver a eternidade junto, está escrito isso lá em Apocalipse, quase no final. Então, nós ouvimos isso da parte de Deus, está escrito, então vamos trabalhar para que todos sejam vencedores. E os vencedores têm várias características, e hoje eu quero falar de uma delas. O vencedor, ele é vencedor, porque ele não se deixa ser conduzido por sentimentos. Você sabe, você pode escolher sua vida para você conduzi-la de duas formas. Ou por propósito e princípios, ou por sentimentos. Então são duas coisas completamente distintas. O vencedor, ele conduz a vida dele por propósito. Então ele tem algo, ele tem missão, ele tem algo que ele está buscando e que ele está trabalhando em função daquilo. O vencedor é assim. E ele tem princípios. Ele não vai conquistar de qualquer forma. Tem princípios. E ele vive, tem aqueles valores, tem seus princípios, e ele faz a sua conquista, o processo de conquista em cima desses princípios, em cima desse propósito. O perdedor não. O perdedor, ele anda por sentimentos. Ele gosta, ele faz. Ele não gosta, ele não faz. Ele ficou com raiva, ele para. Ele ficou animado, vai embora. Ele ficou triste, fica dormindo o dia inteiro. Não, mas agora ele ficou alegre, agora ele trabalha. Então é sentimentos. E os irmãos sabem, sentimento é uma coisa terrível, uma coisa maravilhosa, dependendo do jeito que você os usa. Se você, porventura, deixa os sentimentos conduzir a sua vida, eu quero te falar, você vai ser um perdedor, infelizmente. Você está escolhendo ser um perdedor, porque é o sentimento que está te conduzindo. Então o vencedor, o que ele faz? Ele não tem sentimento? Ele tem sentimento. Mas ele ajusta os seus sentimentos aos seus princípios, ele ajusta os seus sentimentos ao seu propósito. Então imagina, um vencedor, a gente fica com raiva e com mágoa das pessoas ressentidas? Fica, isso é fato, todo mundo fica. Mas o que um vencedor faz? Ele ajusta esse sentimento, que é uma mágoa, que é uma frustração, ao propósito e aos seus valores. Um dos valores de um cristão é perdoar. Então ele pega e vai perdoar. E aí, às vezes ele não está conseguindo perdoar, mas ele fala, mas isso é princípio de vida e eu vou fazer isso. E o meu alvo é chegar lá no Senhor sem estar carregando nenhum peso, nenhum sentimento do inferno. Então ele tem esse alvo, ele tem esse princípio, e aí ele vai perdoar. Às vezes ele não consegue, ele começa a orar, até que o Espírito Santo flua e ele perdoa. Agora, o perdedor não, ele fica cultivando aquela mágoa. Aquela mágoa vira uma frustração, uma decepção, depois vira uma raiz de amargura e depois um ressentimento e mata ele. Se não mata ele, mata o relacionamento dele. E às vezes o relacionamento dele tem mágoa com o cônjuge, às vezes é com um filho, é com um parente, é com um pai ou com um discípulo. Mata! E aí ele perde uma fonte de vida para ele. E ele está criando um problema para ele pior do que aquele que fez alguma coisa errada para ele. Porque foi o outro que fez, agora não, é ele que está fazendo para ele. Esse é um perdedor, ele vive por sentimentos. O vencedor, então, ele ajusta o seu sentimento. Eu já contei essa experiência inúmeras vezes para os irmãos. Eu lembro que eu fiquei aqui, nesse salão aqui, orando, o dia que o cara me assaltou ali, que eu queria matar o sujeito, já falei isso para os irmãos, mas aí deu aquela briga, o cara apontou a arma, minha mulher chorando de um lado, gritando, e o cara contando 1, 2, e aí eu falei, bom, não tem jeito. Eu não sei se você vai contar até 3 ou até 10. Aí no 2 eu falei, tá bom, está aqui a bolsa, leva tudo. Mas, irmãos, eu saí de lá irado. Penso num homem irado, era eu.
Aí eu olhava para minha mulher, olhava para aquele ladrão, pensando, e aí pensei qual era o hospital mais perto, porque eu falei, vai me dar um tiro aqui, qual que é o hospital mais perto? Eu falei, tem um hospital bem ali, mas eu vou morrer de hemorragia em 20 minutos, então eu tenho que chegar lá antes de 20 minutos, será que eu consigo chegar lá antes de 20 minutos? Aí eu falei, talvez não consiga, então é melhor ele não dar o tiro. Fiquei pensando, mas eu fiquei irado, eu vim para cá, irmãos, eu gastei 2 semanas orando por esse ladrão aqui para perdoá-lo, 2 semanas, mas depois de 2 semanas eu perdoei. Aí eu depois queria encontrar com ele. Umas vezes eu passei lá, porque ladrão normalmente tem ponto, né, onde ele faz as coisas. Eu passei lá para ver se ele ainda estava lá, passando assim, no horário que ele me roubou, para ver se ele estava lá, para ir lá e falar, ó, você está precisando conhecer Jesus. Porque eu podia ter falado isso para ele, não, mas eu fiquei tão irado que eu nem preguei para ele. Aí eu falei, agora eu preciso pregar. Porque agora acabou, resolveu. Sabe por quê? Eu tenho princípios da palavra de Deus, eu tenho um alvo da parte de Deus para cumprir. E não faz parte nem dos princípios, nem do alvo, ficar magoado, ficar ressentido e ficar irado. Mas eu fiquei, e aí? Aí eu ajustei isso ao propósito, aos princípios. Todo vencedor faz isso. O perdedor não. Ele, sabe o que ele faz? O sentimento dele muda o propósito de vida dele. O sentimento, ele torce os seus princípios por causa do sentimento. Então ele sabe que tem que perdoar, mas ele fala, não vou perdoar não, porque essa pessoa não merece perdão. Quer dizer, ele torce o princípio, porque perdão é para quem? Para quem não merece. Porque se merecer não é perdão. Então você tem que perdoar quem não merece. Mas a pessoa dá uma torcida no princípio, porque o sentimento é mais forte. Ele deixa o sentimento controlá-lo. E aí pronto, se torna um perdedor. Pergunta para o seu irmão, você faz parte dos vencedores ou do perdedor? Basta você ver o que é que conduz a sua vida. Você é conduzido por sentimentos ou por propósitos e princípios? É isso, essa é a escolha que você tem que fazer. E aí, se você olhar a palavra de Deus, você vai ver que todos os vencedores, todos, sem exceção, eles tinham um sentimento ruim na vida deles. Todos. Uns mais, outros menos, mas todos passaram por um tipo de sentimento que ele teve que lidar. E o sentimento, estuda a história de todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus que foram vencedores, que você vai ver que todos, sem exceção, tiveram medo. Ele falou, mas eu pensei que um homem de Deus vencedor, uma mulher de Deus vencedora, ela não tinha medo. Todos têm. Porque o medo, irmãos, faz parte da minha vida e da sua vida desde Adão. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele se escondeu. E Deus insistindo com ele, ela apareceu. E Deus falou, por que você está escondido? E ele falou, porque eu tive medo. A partir daí, o medo entrou na vida do ser humano. Então, ou seja, o medo é uma consequência do pecado e que mora na minha carne e na sua carne. O medo está aí. Ele faz parte das nossas vidas. Então veja, o medo, só dar uma palhinha aqui meio filosófica, a questão é o seguinte, se você avaliar seu medo, você vai ver de que você tem medo, por que você tem medo, vai avaliando, você vai chegar num lugar. Na verdade, o medo do ser humano é medo de Deus. É medo de encarar Deus face a face e a sua consciência te acusando que vai ter problema. Deus falou para Adão, não coma dessa árvore que o dia que você comer vai morrer. O que é que Adão assimilou? O dia que eu comer, Deus me mata. Aí ele comeu, apareceu Deus, ele correu, escondeu. Mas veja, não é Deus quem nos mata, é nós que nos matamos. Quando Deus fala para você não fazer determinada coisa, Deus não está falando isso porque você está prejudicando Deus, está prejudicando a sua vida. Quando eu faço algo que Deus não diz para eu não fazer, eu estou prejudicando a minha vida. Não é a vida de Deus, é a minha. Não é Deus que me mata. É a minha atitude que me mata, é o meu comportamento que me mata, não é Deus. Então veja, o medo, se você for avaliar, você vai ver que o medo de tudo tem a ver. Quando você chega diante de Deus, o que é que Deus vai falar para você? Quando você vê Deus face a face, e toda a alma, todo ser humano sabe que um dia ele vai encontrar com Deus. Um dia ele vai ter que encarar com Deus. Mesmo que ele fale que é ateu, mesmo que ele diz que não acredita, isso é uma mentira. Porque aqui dentro está gravado isso. Aqui dentro faz parte da carne. Isso aconteceu lá no Éden e acompanha o ser humano. E o dia que você receber um corpo glorificado, o medo vai embora em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja?